Boa noite, pessoal do segundo ano. Nessa aula a gente vai dar continuidade aí ao nosso papo sobre o que a sociologia tem a dizer sobre a pandemia de coronavírus, né? Então, na atividade passada, a gente assistiu um vídeo do canal Comezaína Sociológica, né? E em que o professor lá tratava exatamente da questão sobre como que a sociologia pode colaborar, né, no, na análise, no desvendamento do que está por trás de novas relações sociais durante o período de isolamento social, né? Então, a sociologia poderia tratar, né, de diversos temas relacionados a essas mudanças que a gente está experimentando nas nossas vidas, agora, depois do início do distanciamento social, né? Como, por exemplo, as questões da intimidade entre as famílias, né? A questão da globalização, novas formas de relação social que estamos mantendo aí por intermédio das tecnologias, né? Mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre o problema do coronavírus sob a ótica da economia, né? Foi uma parte que o vídeo que a gente assistiu tratou um pouco mais do que as outras, né? E em conformidade ao que a gente estava estudando antes do começo do distanciamento social, que era exatamente as relações de trabalho, né? Como é que a sociologia estuda as relações de trabalho, eu achei que seria importante a gente tratar com maior ênfase essa parte desse novo mundo pandêmico, né? Até porque o trabalho é um dos temas centrais da reflexão sociológica, como eu disse para vocês já lá nas aulas presenciais, né? Inclusive é um dos temas que inaugura a sociologia. Então, e o trabalho como uma atividade essencial, né, para a vida social e para a sobrevivência em sociedade, ela não poderia deixar de ser algo sobre o qual nós, cientistas da sociedade, nos debruçamos com frequência, né? Então, vamos tentar pensar aí no caso brasileiro, né? Como é que fica o trabalho no Brasil nos tempos do coronavírus? Vocês têm acompanhado a TV nesses últimos dias? Vocês devem ter visto que ontem, dia 1º de julho, aconteceu uma greve dos entregadores de aplicativos, né? Como a iFood, a Rappi, o Uber Eats, entre outros, né? E eu acho que esse episódio ele é significativo da forma como as relações de trabalho acontecem aqui no nosso país, né? Vamos só lembrar primeiro, como o professor trouxe lá no vídeo que a gente assistiu na atividade, que até março desse ano, de 2020, 41,3% da população ocupada, ou seja, empregada, né, estava no trabalho informal. Tá? E o trabalho informal, como a gente sabe também, é aquele tipo de trabalho no qual a pessoa depende do seu esforço autônomo, né? Ele não está empregado num local fixo no qual você tem uma estrutura que tem um patrão, que você está protegido pelas leis trabalhistas, que você tem 13º, férias, etc, né? O trabalhador informal, o autônomo, ele depende das demandas diretas, né, do tipo de serviço dele para que ele consiga o seu sustento, a sua renda, né? Então, um exemplo de um trabalhador informal são os vendedores, né, de produtos, fornecedores de produtos, né, intermediários. Outro exemplo de trabalhador informal são os camelôs, né, as pessoas que vendem objetos em barracas ou nas feiras. Outro trabalhador informal são os pedreiros, por exemplo, que vivem, né, das demandas de construção. Então, se não tem construção, ele não consegue trabalhar. Tá? E outro aspecto importante é que esses trabalhadores informais, eles, como eu disse, não estão sob proteção
da CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, essas pessoas, esses trabalhadores informais, eles estão, de certa forma, mais desprotegidos, né, e fragilizados nesse momento de distanciamento social, em que diversas atividades estão fechadas ou estão impedidas de acontecer. Então, essas pessoas ficam fragilizadas, vulneráveis, digamos assim, exatamente porque elas não sabem como que elas vão obter a renda que é necessária para o seu sustento, para o sustento da sua família, né? E obviamente que essa situação tem custos emocionais e custos de uma série de esferas da vida, né? Tanto da vida familiar quanto da própria sobrevivência mesmo, da própria subsistência. Então, nessa categoria de trabalhadores informais, a gente pode incluir também os trabalhadores que dependem do comércio, né? De lojas, né? Das vendas, os bares, os restaurantes, as academias, né? Os garçons, as diaristas. Se você tem que cumprir uma medida de isolamento social, como que você vai trabalhar? Como é que essa pessoa vai trabalhar? Né? Então, dentro disso, que tipo de explicação sociológica ou análise sociológica a gente pode pensar por trás do problema, primeiro, de ter quase a metade dos trabalhadores brasileiros serem informais, né? O que gera essa quantidade tão grande de trabalhadores informais? Né? E o que gera esse estado de desproteção desses trabalhadores num momento como esse? Né? Aí a gente pode voltar lá numa ideia que ressurgiu com muita força a partir aí dos anos 90 aqui no Brasil, né? Principalmente a partir do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é uma lógica que as pessoas chamam de lógica neoliberal. Né? Neoliberal por quê? Porque ela está baseada naquela velha frase: você consegue ganhar dinheiro, basta você estar disponível para fazer o trabalho. Né? Ou atualmente conhecido também como seja seu próprio patrão. Ou vire um empreendedor, não sei, algo do tipo, né? Essa lógica neoliberal, que é mais antiga do que os anos 90, né, que veio com força aí, né, aqui no Brasil, ela é muito ligada a essa ideia de uma flexibilização do trabalho. Tá? Flexibilização no sentido mesmo de que você desamarra certos entraves que existiam no mundo do trabalho, principalmente ligado à legislação. Né? Então, que entraves são esses? São, por exemplo, contratos que têm que ser cumpridos até o fim, tá? Direitos como férias, período de experiência, indenizações trabalhistas, se você for demitido. Né? E esse tipo de lógica de flexibilização do trabalho, ele leva ao aumento da terceirização, né, dos serviços, como por exemplo o serviço de limpeza da escola, é um serviço terceirizado, ele é feito por uma empresa que não é a Secretaria de Estado de Educação. Né? Isso que significa terceirizar, dar para terceiros um serviço que era você que deveria estar fazendo. Né? Leva também à precarização, né, que é exatamente essa ideia de desproteção do trabalhador, certo? E fica a questão aí, né? O que esses trabalhadores informais podem fazer, ou vão fazer, ou estão fazendo, agora que ele não pode estar mais disponível, né? Então, a gente sabe que nem todos têm a opção de fazer o teletrabalho, nem todos têm a opção de respeitar o isolamento social e executar o seu serviço dentro de casa, né? Então, essa disparidade de quantidade de pessoas que têm que estar na rua para ter o sustento e a quantidade de pessoas que podem fazer o seu trabalho de dentro de casa, isso testa o modelo de sociedade que a gente tem, né? Uma sociedade que é altamente desigual. Só observar o número aí de novo: 41% das pessoas ocupadas estão desprotegidas das leis trabalhistas. Né?
Isso leva à desigualdade de renda, por exemplo, porque um mês esse cidadão recebe uma quantidade X e no outro mês ele pode receber uma quantidade Y. Né? E se isso testa esse nosso modelo de sociedade tal como ela está acontecendo agora, será que a gente está preparado para quando não há mais disponibilidade do trabalhador? Né? Será que essas mudanças, tal como elas estão acontecendo agora nesse momento de pandemia e de isolamento social, elas vão alterar a forma com que as relações de trabalho acontecem depois da pandemia? Ou será que após a pandemia essas relações de trabalho vão se flexibilizar ainda mais, né? Ou a gente vai ter uma mudança radical no sentido contrário, né? De uma desestabilização desse modelo neoliberal, né? Isso aí, o que vocês acham? Na verdade, é a pergunta principal. Vocês viram lá no vídeo também que o professor fala de uma ideia de uberização do trabalho, né? Eu até perguntei na atividade. Mas a ideia de uberização do trabalho é exatamente... Ela descreve exatamente esse tipo de relação de trabalho informal, né? Que é flexível, que diz que une o trabalhador ao consumidor, que não tem uma relação de assalariamento. E se não tem uma relação de assalariamento, de você não estar vendendo sua força de trabalho em troca de um salário, você também não está protegido pelas leis que regem o assalariamento, né? Então, fica aí a questão também que está no vídeo, mas que eu acho muito importante trazer de novo, que é que o professor Ricardo Antunes traz. Se esse é o privilégio da servidão ou não, né? Se você ter um trabalho precário é melhor do que o desemprego? E por que esses trabalhadores informais têm que ficar nessa sinuca de bico? Né? O que dentro da estrutura da sociedade promove que essa decisão caia unicamente sobre o trabalhador? Né? Então, o que serão das novas gerações também, né? Como é que as novas gerações, vocês, por exemplo, que estão entrando no mercado de trabalho daqui a pouco ou já estão nele, vão lidar com esse cenário pós-pandêmico, né? E aí, para finalizar, eu vou voltar lá no que eu falei da greve dos entregadores de aplicativo, né? Essa greve que aconteceu ontem é um sinal dessa desestabilização dessas estruturas, né? E porque, de certa forma, o que foi colocado ali naquela greve é uma cobrança básica, assim, né? Que é do aumento dessas tarifas mínimas que eles recebem por cada corrida, né? Uma cobrança pelo aumento do valor mínimo por quilômetro que ele percorre com a mercadoria, né? Porque atualmente esses entregadores eles são remunerados por corrida e por distância percorrida, né? E então esses dois indicadores eles definem o pagamento da entrega no final das contas. Então isso aliado a uma reclamação de que né, dessa variação de valores que o trabalhador recebe, eles adicionam ainda uma série de outras cobranças, né? Como por exemplo critérios mais claros sobre a entrega, né? E sobre por que de eles serem desligados eventualmente do aplicativo. Então, são algumas questões que se ligam muito bem com as preocupações da sociologia com essa flexibilização das relações de trabalho, né? Que tem tudo a ver com uma ideia de desigualdade, uma ideia de trabalho informal aqui no Brasil, beleza? Então, por hoje vai ser isso. Respondam à atividade, ela também está tranquila. Vocês vão notar que lá na aba de atividades eu criei alguns tópicos, tá? O primeiro tópico importante aí é o da chamada. Lá vocês coloquem lá presente no dia referente à aula, hoje no caso dia 2 de julho. O segundo tópico que está lá, tá? Aula nova, né? Sempre que a gente tiver uma nova aula eu vou colocar o material lá, tá? Depois eu transfiro esse material para o arquivo, mas para vocês conseguirem visualizar melhor, né? E a terceira aba nova que tem lá é a aba atividades de aprendizagem, que é onde vai estar a atividade de vocês todos os dias, beleza? Então é isso, gente. Boa noite. Fiquem bem.